Bom, pessoal, a conversa tá boa, mas a gente tá, né, no horário, vamos honrar quem chegou na hora certa, né? Eu sei que o Dr. Marcos dispensa apresentações, mas ele é o nosso professor associado do Departamento da Pediatria, né, que vai fazer essa palestra para a gente. Muito obrigado, viu, Dr. Marcos, pela sua generosidade, né, de fazer essa palestra, que é a saúde das crianças e dos adolescentes numa terra inabitável. Enquanto o Marcos passa, eu vou falar que eu achei esse título muito legal, porque a gente fica pensando no futuro de várias formas, né? E realmente, que mundo a gente vai deixar para os nossos filhos, né? É uma coisa muito importante para a gente refletir, né? Oi, gente, muito obrigado. E a generosidade, no caso, eu acho que se aplica à Ângela, que coordena as reuniões, né? Eu agradeço pela oportunidade de estar aqui nesse momento compartilhando uma das minhas vidas, né? Uma das minhas vidas que tem sido desde a adolescência um olhar para a questão ambiental. Parte dessa trajetória, né, foi iniciada quando eu comecei o curso de engenharia florestal. Eu comecei a fazer engenharia florestal na Federal do Paraná antes de fazer medicina, mas só fiz um semestre do curso, na realidade, né? Então, ao invés de ser médico de florestas, me tornei médico de pessoas, né? E então essa questão da preocupação e do olhar para essa questão maior ambiental é uma inquietação que vem para mim desde a infância e adolescência. Então eu vou agradecer mesmo o fato de nós estarmos aqui compartilhando esse momento e vou fazer um breve histórico da evolução mais recente, né, nos últimos 50 anos, não vou levar 50 anos, né, mas nos últimos 50 anos das questões ambientais, também direcionar um pouco o olhar para os aspectos ligados à saúde de crianças e adolescentes. Então, o quanto essa interface que nós estamos vivendo, né, ambiental, pode vir e já está tendo, né, mas pode vir a ter impactos sobre a saúde humana, com, né, essa ênfase nossa, claro, na questão de crianças e adolescentes. Então, o título maior seria a questão da ética ambiental, e a pergunta que a Ângela colocou: que mundo nossas crianças herdarão? E a saúde de crianças e adolescentes numa terra inabitável. E já nós vamos ver alguns aspectos, né, que caracterizam essa terra inabitável. Eu já apresentei essas comparações numa outra conversa nossa, né? Essa foto não é minha, infelizmente, mas eu vivenciei exatamente uma cena dessas quando visitei o Parque Indígena do Xingu, em 1987. Na época, eu estava na Unifesp. E o dia a dia das crianças indígenas é exatamente assim. Aprendendo com brincadeiras, em contato com a natureza limpa, né, em contato com a natureza limpa, em contraste com essas... Aqui nós temos crianças indígenas. E aqui nós temos crianças indianas, né, porque acreditava-se, né, que, ao chegar à América, os descobridores estavam chegando na Índia, né? Então, as crianças indígenas, quando as condições permitem, vivem assim. E hoje as crianças da Índia vivem assim, né? Essa é uma foto de Nova Delhi, mostrando também um grupo de crianças fazendo aquilo que a gente sabe que as crianças precisam fazer e que estão fazendo menos, né? Que é brincando. Vocês veem que, apesar de todas essas condições desfavoráveis, essas crianças estão brincando. Então, a pergunta é: como é que nós chegamos a esse tipo de
mundo. E vamos voltar apenas 13,8 bilhões de anos, quando nós tivemos, provavelmente, né, o início do universo material no fenômeno, né, que é popularmente denominado Big Bang. Esse é um quadro muito interessante que foi proposto pelo Carl Sagan, físico norte-americano e astrofísico, né? Onde ele propõe que se nós considerássemos a trajetória do universo e comprimíssemos esses 13,8 bilhões de anos em um ano, nós teríamos o surgimento da vida no mês de setembro. Os primeiros 9 meses desse ano seriam abióticos, né? Seriam desde a formação do universo, galáxias, os elementos químicos, e a vida que nós conhecemos, né, teria se iniciado no mês de setembro. A vida multicelular no mês de novembro. As primeiras plantas terrestres no dia 18 de dezembro. E, por fim, às 10h15 da manhã do dia 31 de dezembro, surgiriam os primatas e o moderno Homo sapiens teria surgido às 11h54 da noite do dia 31 de dezembro. Então, numa escala universal comprimida para um ano, a nossa espécie tem 6 minutos de existência até o momento. 1 segundo antes da meia-noite, Colombo saiu para a chamada descoberta da América. Nesse longo caminho, então, a nossa espécie, o moderno Homo sapiens, se definiu anatomicamente nos últimos 200 mil anos e provavelmente se definiu culturalmente nos últimos 40 mil. Embora haja, claro, muita incerteza, provavelmente o grande instrumento da mudança do Homo sapiens, que já era anatomicamente moderno, seria há cerca de 40 mil anos uma mutação que aumentou a nossa capacidade de comunicação pela fala. Então, a fala teria 40 mil anos, o que nos coloca mais recentemente ainda naquela escala universal. De qualquer modo, com essa presença tão ínfima na escala universal, nós já mudamos muito o ambiente em que nós vivemos. Mais recentemente, né, há pouco mais de 50 anos, houve a percepção de que o nosso planeta não é infinito, né? O nosso planeta é uma esfera que aqui, visto da Lua, essa foto é muito clássica, é chamado Earthrise, o nascer da Terra. Foi feita pelos astronautas da Apollo 8, que estavam na Lua a 384 mil quilômetros, e foi praticamente uma descoberta da Terra. O planeta azul, e até o momento, né, contrastando com a aridez do solo da Lua, até o momento a única estrutura universal que nós sabemos que pode abrigar a vida. Dessa forma, essa foto da Earthrise tornou-se a imagem simbólica do movimento ambientalista moderno. Mais recentemente, o Carl Sagan, astrofísico, liderou o programa Voyager, que enviou uma sonda, uma mini nave, né, não tripulada, para o extremo do sistema solar. E chegando na pontinha do sistema solar, a 6 bilhões de quilômetros da Terra, a Voyager mandou uma foto, que ficou conhecida como Pale Blue Dot, o pálido ponto azul. Então, nessa distância, lá na ponta do sistema solar, que no contexto universal é ínfimo, a Terra aparece como um
pequeníssimo ponto azul. No entanto, esse pequeno ponto azul, ele é tudo que nós temos. Considere novamente esse ponto. É aqui. Isso é casa para nós. Todos que você ama, todos que você conhece, todos de quem você já ouviu falar, todos os seres humanos que já existiram, estimados em 110 bilhões, a estimativa é que 110 bilhões de Homo sapiens já tenham vivido no nosso planeta, viveram suas vidas. Não sei a razão pela qual ele colocou no texto, mas está lá no texto dele. Todo político corrupto, todo superstar, todo líder supremo, todo santo e pecador na história de nossa espécie viveu nesse grão de poeira suspenso em um raio de sol. Em nossa obscuridade, em toda essa vastidão, não há indícios de que a ajuda virá de outro lugar para nos salvar de nós mesmos. A Terra é o único mundo conhecido, até agora, por abrigar vida. Não há outro lugar, pelo menos em um futuro próximo, para o qual nossa espécie possa migrar. Visitar, sim. Habitar, ainda não. Esse pálido ponto azul é o único lar que conhecemos. Então, todo o desenvolvimento científico e tecnológico, para que houvesse esse insight, tudo que a humanidade já conseguiu explorar mostra que nós não conseguimos conhecer nada além que possa abrigar a vida. Essa percepção, ela é muito frequente, nós sabemos, nas populações que vivem em contato com a natureza, que vivem na Terra e não da Terra. O grande exemplo, as populações indígenas. Então, no início do movimento ambientalista moderno, na década de 70, tornou-se muito conhecida a carta que o chefe Seattle, de uma tribo do Pacífico Noroeste americano, que vivia num ambiente semelhante a esse, de abundância de água, abundância de vegetação, abundância de vida, escreveu ao presidente norte-americano, que propôs um tratados que sempre eram descumpridos, basicamente, na marcha, pela ocupação do território norte-americano, eram sempre propostos tratados para as populações indígenas, eles aceitavam e depois eram descumpridos, e as terras eram cada vez mais absorvidas pela dita civilização. Nós estamos vivendo agora essa questão, com a tentativa de subverter a demarcação das terras indígenas no Brasil por parte dos nossos queridos parlamentares, com aquela questão do marco temporal. Então, o chefe Seattle, ele escreveu ao presidente americano, bom, você vai comprar a minha terra, Como pode comprar ou vender o céu o calor da terra? Tal ideia nos é estranha. Se não somos donos da pureza do ar ou do resplendor da água, como então podes comprá-los? Cada torrão dessa terra é sagrado para meu povo. Cada folha reluzente de pinheiro, cada praia arenosa, cada véu de neblina na floresta escura, cada clareira e inseto a zumbir são sagrados nas tradições e na consciência do meu povo. A seiva que circula nas árvores carrega consigo as recordações do homem vermelho. A carta é bem mais longa, eu tenho o texto completo, depois posso mandar para quem desejar vê-la em mais detalhes. Nos últimos anos, a gente é muito influenciado pela cultura anglo-saxônica, então boa parte dos marcos do movimento ambientalista vieram da cultura anglo-saxônica. O livro Primavera Silenciosa, Silent Spring, da bióloga Rachel Carson, ele tornou-se também um dos ícones da percepção, da awareness, da preocupação com a questão ambiental. Silent Spring foi um dos livros da Rachel Carson. Ela escreveu outros livros muito, muito bonitos sobre história natural, geralmente, em que ela descreve basicamente os bosques nos quais ela caminhava durante a juventude,
os bosques esterilizados pelo uso do DDT e dos pesticidas, que passaram a ser usados de forma muito intensa na década de 50. E nesse livro também ela fala sobre os efeitos sobre a saúde animal e humana. E ela fala que a primavera ficou silenciosa porque não havia mais pássaros nas árvores, não havia mais abelhas zumbindo, não havia mais animais. E ela colocou essa questão, né? O homem é parte da natureza, e sua guerra contra a natureza é uma guerra contra si mesmo. Outro pensador norte-americano propunha um uso ético da terra, ou seja, podemos viver explorando os recursos da terra com uma visão de não esgotamento, né? Com uma visão não extrativa dos recursos da terra. E ele escreveu esse livro chamado Sand County Almanac, onde ele relata basicamente a experiência dele com a regeneração de uma área degradada do meio oeste americano. E ele colocou também alguns princípios que o tornaram um certo ícone no movimento ambientalista. Nós abusamos da terra porque vemos a terra como uma commodity de nossa propriedade. Eu tenho 10 mil hectares. Né? Quando entendermos que a terra é uma comunidade à qual pertencemos, talvez comecemos a usá-la com amor e respeito. E ele coloca, inclusive, que essa visão evoluiu durante a vida dele. Essa filosofia da terra não foi sempre clara para mim. É, na verdade, o resultado da jornada da minha vida. Mais recentemente, né, tomamos conhecimento com a teoria, a hipótese Gaia, né, que é a hipótese holística sobre a interação entre os fatores bióticos e abióticos na Terra, em que os organismos vivos interagem com os inorgânicos para formar um complexo sinérgico e autorregulado, uma homeostase que ajuda a manter e perpetuar as condições de vida no planeta. Os grandes proponentes dessa hipótese Gaia, que trabalharam em parceria, foram James Lovelock, que morreu recentemente, e a Lynn Margulis. A Lynn Margulis foi esposa do Carl Sagan. E também, além da hipótese Gaia, no início da carreira, a Lynn Margulis propôs o que hoje é uma teoria, uma situação plenamente aceita, né? A Lynn Margulis propôs que desculpe, tem um telefone tocando aqui em casa. Acho que eu vou ter que esperar ele parar, porque está longe do meu alcance. A Lynn Margulis propôs justamente que as mitocôndrias e os cloroplastos são resultados de simbioses entre micro-organismos que passaram a conviver com outras células, né, permitindo, então, a formação de formas de vida mais complexas. No Brasil, na mesma época, na década de 60, 70, nós tivemos o José Lutzenberger, conhecido como Lutz. Ele foi criador da AGAPAN, Associação Gaúcha de Proteção do Ambiente Natural, podemos considerar a nossa primeira ONG ambiental no Brasil, depois Fundação Gaia, recebeu muitos prêmios internacionais e foi secretário especial do Meio Ambiente de 90 a 92, atuando de forma muito significativa na moderna demarcação das terras indígenas. E também atuou no cancelamento de uma das loucuras da época da ditadura militar, que foi o programa bélico nuclear do Exército Brasileiro. Ele revelou, né, a presença de estruturas subterrâneas que estavam sendo construídas no delírio nuclear dos militares brasileiros. E também trabalhou na preparação da Conferência Rio 92, que é muito marcante na história do moderno ambientalismo. Então, basicamente, ele colocou a questão ele propunha a ecosfera, né? Basicamente aquela questão homeostática não química, mas a questão da ecosfera como um ser vivo com identidade própria, também o único que conhecemos.
Mais recentemente, temos no nosso diálogo ambiental, junto com a questão antropológica, pensadores como Ailton Krenak, como Davi Kopenawa Yanomami, que interagem com a academia. Temos os antropólogos Eduardo Viveiros de Castro, Débora Danovski, né, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que tem atualizado essa questão do diálogo ambiental no Brasil. Aqui na Unicamp temos um professor que tem uma trajetória muito interessante, o Luiz Marques. O Luiz Marques é professor de História da Arte. Ele fez toda a carreira acadêmica dele aqui na Unicamp, no departamento de História, e especializado em História da Arte, mestrado, doutorado, orientações de alunos. E lá por 2012, mais ou menos, ele teve uma epifania e mudou a direção da carreira acadêmica. Passou a estudar profundamente as questões ambientais, claro que ao perceber mesmo a ameaça que nós estamos vivendo, realmente vivendo à beira do precipício ambiental, escreveu esse livro, Capitalismo e Colapso Ambiental, que foi muito premiado, já está na 3ª edição, e ele passou a ser hoje uma das grandes vozes do movimento ambientalista na academia brasileira. Ações muito importantes, desde o Dia da Terra, em 1970, uma série de conferências, 72, 87, a Rio, 92, depois Rio +20, em 2012, os vários compromissos ambientais que também nunca são cumpridos, né? Conferência de Paris, os relatórios do Painel Internacional da Mudança Climática e as últimas conferências que nós tivemos na Escócia e no Egito, né? Em 2021 e 2022. Muito blá, 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 né? Eu acho que a gente tem a participação muito forte da jovem ativista Greta Thunberg, né? Ela é realmente aquela jovem que diz assim, o rei está nu, né? Porque ela é sempre convidada para ir nas conferências, e aí sempre que ela fala, ela diz assim, olha, vocês só ficam de blá, 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 né? Porque nada está sendo efetivamente feito. E o que tem sido observado? Esse artigo aqui de 2015 é muito interessante, que ele coloca o ano de 1950 como o marco da chamada grande aceleração, em que nós tivemos, basicamente, talvez não seja muito nítido para vocês, as explosões populacional, da expansão capitalista, do uso de energia, do uso de fertilizantes na agricultura, das alterações na temperatura do mar e da terra, da mudança da composição química dos oceanos, todas essas características que vinham num ritmo relativamente tênue, elas explodiram a partir da década de 1950, que esses autores aqui, o Stephen, um professor sueco, colocam como o marco da grande aceleração, que resultou numa nova época geológica, né, que foi proposta por esse geólogo e físico, o Paul Crutzen, conhecida como Antropoceno, né? O nosso período geológico mais aceito atualmente é o chamado Holoceno, tudo que nós vivemos, Holoceno. O Crutzen, em 2000, propôs numa conferência científica a aceitação do termo Antropoceno. Por quê? Porque, em consequência dessa grande aceleração, nós mudamos a superfície do planeta, e não apenas a superfície, as camadas geológicas do planeta. Estudos têm mostrado, né, que o plástico descartado em milhões de toneladas está se incorporando nas rochas. Então, nós estamos, provavelmente, dentro de milhares de anos, se houver um arqueólogo que venha a estudar, um paleontólogo que venha a estudar a geologia do planeta, ele vai identificar, assim como nós conhecemos hoje granito, etc., as plastirrochas, né? As combinações de plástico com rochas e outros componentes. Então, 2000 marca
ainda não com plena aceitação na comunidade científica, o antropoceno. Um dos grandes marcos do antropoceno são as mudanças climáticas, que já vinham sendo identificadas e quimicamente previstas desde o século XIX, pelo John Tyndall, um físico britânico, e pelo Svante Arrhenius, um químico sueco, que ganhou o prêmio Nobel. O John Tyndall identificou, então, a questão dos gases acumulados na atmosfera e seu papel de reter a radiação, o efeito estufa. E o Arrhenius demonstrou essa associação entre as concentrações de CO2 e o clima e previu a elevação das concentrações de CO2, elevando a temperatura terrestre. Então, nós temos esses precursores. E qual seria a causa de tanta modificação? O que aconteceu na cabeça humana, né? Provavelmente coisas que já estavam na nossa cabeça, principalmente o antropocentrismo, essa visão de que nós somos especiais, né? De que nós somos os racionais, nós que temos o espírito, a alma, né? Representado aqui pela figura do homem vitruviano, né? Essa clássica figura do Leonardo, né? Essa ilustração do Leonardo, que mostra a anatomia humana obedecendo às leis da geometria, né? O homem vitruviano, harmonicamente obedecendo às leis da geometria. O homem vitruviano é usado muito como marco também, né, no século XVI, como uma das raízes do antropocentrismo, que floresceu a partir da Renascença. Então, nós podemos fazer um raciocínio. Qual seria a causa? Se o antropocentrismo está com um papel central na crise ambiental, e é a causa de comportamentos danosos ao ambiente, poluição, mudanças climáticas, questão da biodiversidade, superpopulação, esgotamento dos recursos, qual seria a causa do antropocentrismo? Na realidade, toda a cultura humana. Os textos sagrados sempre colocam o homem como especial, né? Crescei e multiplicai-vos, dominai as criaturas, a cultura patriarcal de poder, a filosofia ocidental, o individualismo, o capitalismo, o consumismo, o desencanto da natureza e os nossos vieses cognitivos evolucionários. Imediatismo, miopia, tribalismo e nacionalismo. Então, esse conjunto de vieses mais do que explica o antropocentrismo, que, por sua vez, explica esse nosso comportamento. Filósofos, na história da filosofia, questionaram o antropocentrismo. Um deles foi Baruch, ou Bento Spinoza. Spinoza era filho de uma família de portugueses exilados na Holanda por serem judeus portugueses, né, que foram expulsos de Portugal. No seu livro Ética, que é um marco da história da filosofia, ele apresenta uma visão naturalista rigorosa do homem e da natureza, inserindo o homem da natureza não como um domínio separado, mas como um domínio dentro da natureza. E também considerando que as leis da natureza se aplicam aos animais, aos objetos, rochas, formações, aos humanos, a Deus, à mente humana e aos afetos. Não precisa dizer que isso foi suficiente para que o Spinoza fosse destituído e amaldiçoado também pela liderança religiosa da comunidade judaica de Amsterdã, onde ele morava na época. Então, ele foi duplamente perseguido, como judeu expulso de Portugal e expulso da comunidade judaica devido aos seus perigosos pensamentos. Mais recentemente, temos um filósofo muito influente na questão ambiental, o norueguês Arne Naess, né, que ele propõe a chamada ecologia profunda, né, um movimento ecológico que não considere que a biosfera é utilitária para nós,
mas sim que nós vivamos como parte da biosfera. E ele compara com a ecologia rasa, que considera a visão utilitária, né? Que toda a visão ambiental seria em relação ao possível benefício para a sociedade humana. A visão econômica de curto prazo é dominante, independentemente do regime econômico, né? Capitalista, socialista, misto, seja o que for. Aqui um exemplo, né? O Canadá. Canadá é um país que tem um patrimônio natural riquíssimo e que explora o petróleo, literalmente, da terra, né? O petróleo que o Canadá produz, um dos grandes produtores mundiais, é embebido na terra, as chamadas areias betuminosas, ou tar sands, que ficam na floresta boreal canadense. Bom, para chegar nessa beleza de panorama aqui, o que é feito? O desmatamento da floresta boreal e a extração do petróleo, e depois vocês podem imaginar como é que fica isso tudo. Mas não é privilégio do capitalismo essa visão imediatista. Quando eu estudei geografia na década de 70, o segundo maior mar interior, depois do Mar Cáspio, era o chamado Mar ou Lago de Aral, na Ásia Central, né? Esse lago, essa visão aqui, é dele na década de 70. Ele foi literalmente seco em função de projetos de irrigação agrícola da antiga União Soviética. E agora, mais recentemente, nos anos 2000, restaram duas pequenas, dois remanescentes do antigo Lago Aral, que era um verdadeiro mar, né? Que tornou-se um mar seco, extinto no interior da Ásia Central. Isso faz com que a nossa espécie tenha um verdadeiro comportamento de praga, né? Quando a gente chama de praga, eu estou com baratas na minha casa, estou com ratos na minha casa, isso é uma praga, né? Esse autor, o David Quammen, que é um jornalista bastante atuante na área ambiental, colocou nesse ensaio de 1998, já com 25 anos, que a nossa espécie tem as características das pragas: rápida reprodução e dispersão, adaptação a hábitats diversos, bem-sucedido nos ecossistemas perturbados, dá para viver naquela favela de Nova Delhi, e resistem à erradicação, tem um comportamento generalista, oportunista, agressivo, versátil e voraz. Esse comportamento de praga está tornando a nossa espécie como agente da sexta grande extinção da vida, né? Essa autora, a jornalista Elizabeth Kolbert, escreveu em 2014 esse livro, A Sexta Extinção, em que ela mostra que o grau de destruição da biodiversidade que a ação da nossa espécie está depreendendo, ele é comparável às extinções biológicas anteriores que decorreram de grandes fenômenos geológicos ou atmosféricos. E a nossa atuação humana está causando a sexta grande extinção. Consequência, o jornalista norte-americano David Wallace Wells escreveu em 2019 esse best-seller chamado A Terra Inabitável. Está aqui o David Wallace Wells, em que ele lista as principais consequências da nossa ação ambiental, ligando também com questões pela saúde. Mortes pelo calor, né? A cada ano nós temos mais mortes de crianças e idosos, principalmente, né? Pelas temperaturas extremas. Queda da produção agrícola e fome, fenômenos climáticos extremos que estamos todos vivendo, doenças transmissíveis, redução do volume de água doce. A partir do ano 2000, o Brasil perdeu 15% da sua água de superfície. Isso bem documentado por fotografias de satélites. Hoje está tudo mapeado, né, com satélites. A morte dos oceanos, os incêndios florestais, o ar irrespirável e tóxico, né, aqui do nosso lado, Paulínia, atualmente é o município mais poluído do estado de São Paulo. A intranquilidade e violência urbana,
colapso econômico, deslocamento de populações, guerras, extinções e redução irreversível da biodiversidade. Todos esses mecanismos tornando a nossa biosfera inabitável. Ainda não estamos nesse cenário, né? O Brasil, nesse contexto, é um país privilegiado e não pode deixar de preservar esse patrimônio, né? Quando a gente vê essa polêmica, exploração de petróleo na foz do Amazonas, e vem o senador dizer, mas o povo do Amapá tem o direito a desfrutar dessa riqueza, né? Como se algum povo na América Latina tivesse até hoje desfrutado da riqueza resultante da extração mineral, né? Até parece. Ainda temos uma relativa preservação dos nossos biomas. Amazônia, 80%, Cerrado, 40%, a Mata Atlântica, bem menos, 11%, Caatinga, 30%, Pantanal, 80%, Pampa, 48%. Então, o Brasil ainda é um país que deve utilizar esse patrimônio como player, né, como interlocutor no cenário internacional. Felizmente, aos trancos e barrancos, parece que está retomando. E vamos pensar um pouco agora em relação à saúde de crianças e adolescentes. O que nós temos visto nos últimos anos? As doenças transmissíveis, principalmente associadas a vetores. Esse artigo de 2011 mostra a marcha do calazar como uma doença urbana no Brasil. Na década de 80, restrito basicamente, né, a leishmaniose visceral, a teresina. Década de 90, se expandindo. A partir do final da década de 90, entrando no estado de São Paulo. E, nos anos 2000, praticamente detectável em todo o estado de São Paulo e se expandindo em focos no restante do país. Fenômenos associados: aumento das temperaturas, urbanização e mudanças do estilo de vida. Recentemente tivemos o caso, né? 4 mortes por febre maculosa associadas a um evento social aqui no município de Campinas, né, em Joaquim Egídio. A febre maculosa, uma rickettsiosi, que tem como vetor um carrapato do gênero Amblyoma, e ela tem um ciclo natural que envolve as capivaras, os equinos e determinados ambientes rurais ou silvestres. E sempre, até a década de 80, 90, tinha um alcance relativamente restrito. E, a partir, principalmente, do final da década de 90, tornou-se uma doença endêmica aqui na nossa região, no estado de São Paulo, abrangendo a região de Campinas, e hoje uma doença endêmica com alta letalidade, 60% de letalidade, principalmente devido ao diagnóstico tardio. Então, a gente vai passear nas áreas ribeirinhas aqui do nosso município e acaba tendo contato com o carrapato, que está parasitado pela rickettsia. Vários estudos mostram que a expansão da cultura agrícola, a expansão urbana e a mudança climática estão associadas com a intensificação desse ciclo que já acontecia na natureza. E hoje nós temos o estado de São Paulo como áreas endêmicas, praticamente todo o interior do estado de São Paulo, também em áreas do litoral, e na região metropolitana de São Paulo nós temos uma forma associada ao contato com cães, não com capivaras, mas uma forma também bastante agressiva. Também mostrando aqui, né, esse avanço da febre maculosa, até mais ou menos o começo dos anos 2000, nos estados de São Paulo e Minas, nós tínhamos menos que 100 casos por ano confirmados, né? E agora estamos tendo, a partir do avanço das últimas 2 décadas, nos estados de São Paulo e Minas Gerais, estamos tendo mais que 100 casos por ano recentemente notificados, lembrando que com uma letalidade por volta de 60% da febre maculosa causada pela rickettsia rickettsii. Dengue e outras arboviroses, né? Vivemos recentemente
a Zika, com suas consequências deletérias sobre a saúde materno-infantil. Esse gráfico aqui mostra o avanço da dengue, que era desconhecida no Brasil até a década de 80 do século passado. Em 1990, o Brasil já teve cerca de 1 milhão de casos de dengue, a Índia, 16 milhões. Em 2018, a Índia teve quase 30 milhões de casos de dengue, a China, 6 milhões, e o Brasil, 2 milhões e meio, a Indonésia, 2 milhões e meio, e o Brasil, mais de 2 milhões, né? Está previsto que haverá condições ambientais para a dengue na Suécia em 2050, né? Devido à amplificação dos habitats prováveis para a sobrevivência do Aedes, tanto o Aedes aegypti como o Aedes albopictus. Os incêndios florestais, aqui entram os incêndios florestais na Amazônia, os incêndios florestais nos Estados Unidos, que basicamente resultam, entre outros grandes prejuízos à biodiversidade, morte de animais, o aumento das partículas na atmosfera, né? Principalmente as partículas 2,5 micra. O aumento dessas partículas está associado, e já bem documentado, por exemplo, com o aumento dos incêndios florestais nos Estados Unidos. Agravamento da rinite alérgica, asma, deterioração da função pulmonar em crianças, piora da dermatite atópica, aumento da incidência de tuberculose, aumento da incidência de prematuridade, piora dos resultados da fertilização in vitro e aumento das visitas a serviço de emergência no primeiro ano de vida. Tudo isso já foi documentado epidemiologicamente nos últimos 5 anos, com o aumento dos incêndios florestais nos Estados Unidos, principalmente na Califórnia. Aqui no Brasil, na Amazônia, nós vivemos no dia 10 de agosto de 2019, o chamado Dia do Fogo, em que os produtores agrícolas da Amazônia, utilizando, né, o recurso das redes sociais, combinaram, né, uma grande atuação de desencadeamento de incêndios florestais. Esse Dia do Fogo, claro, resultou num grande, e não foi só esse dia, né, resultou num grande aumento das partículas na Amazônia, levando até 3.000 quilômetros de distância a que, às 15 horas do dia 20 de agosto de 2019, nós tivéssemos noite em São Paulo, em decorrência da grande concentração de partículas de combustão na atmosfera. Também tivemos na Amazônia um aumento de hospitalização nos municípios amazônicos, e aqui, claro, que é uma subnotificação, mas um aumento dos casos de hospitalização por doenças respiratórias, coincidindo com a grande atuação dos incêndios florestais. Parece que estamos começando a observar uma atenuação dessa situação, embora ainda muito timidamente. Como que nós transformamos uma terra indígena, uma população que mora numa terra demarcada, legalmente, que não causa nenhuma agressão à nossa sociedade, como nós transformamos a terra deles numa terra inabitável, aqui com a degradação ambiental do garimpo e a contaminação dos cursos d'água com mercúrio, a morte de animais, de espécies vegetais, né? Como nós transformamos esta terra, do povo Yanomami, no caso, né, numa terra inabitável por causa de uma pedra amarela. A nossa civilização tão avançada tem fetiche por uma pedra amarela, que é o ouro, e, em consequência disso, invadimos e destruímos a área legalmente demarcada de um povo que compõe a nação do Brasil, né? Uma conversa da qual eu pude participar, e alguns amigos, com o Davi Kopenawa Yanomami, né? O Davi Kopenawa usou esse termo. Vocês matam o nosso povo e vocês se matam por causa de uma pedra amarela.
Bom, a gente sabe que a ética desempenha um papel fundamental em qualquer discussão da política ambiental ligada ao mundo que nós estamos destruindo e que é o único. No entanto, o que nós observamos? Um descompasso entre o progresso tecnológico e ético, moral. Né? Nós sabemos, todos os indícios da atuação humana nos mostram isso. Mostram que o problema é multifacetado. Né? Se for discutir as questões de política ambiental, tem economia, tem antropologia, tem um monte de coisas agindo. Né? Fronteira nacional não serve quando a gente está falando de ambiente. Né? As partículas geradas no incêndio florestal não conhecem a fronteira dos estados e dos países. Então, tem que haver decisões supranacionais. Mas, para ver essas decisões, essa rede de agentes está desordenada e dispersa. Né? Ninguém respeita as conferências, vai todo mundo para lá, conversa, e ninguém respeita o resultado das conferências. Apenas as gerações futuras, talvez as atuais mais jovens, sofrerão o pleno impacto das mudanças ambientais. Como dizia Luís XIV, né, quando foi perguntado sobre a ruína econômica da França, que estava se avizinhando por decisões pouco sábias do governo dele, Luís XIV falou: depois de mim, que venha o dilúvio, d'après moi le déluge. Né? Então, se a gente não está vendo o que vai acontecer, seja o que for, whatever. Né? E essa é a atitude que a nossa sociedade está tomando. Né? Dessa forma, os principais modelos políticos, econômicos e éticos não estão à altura dessa tarefa. E nós vamos fugir para onde? Né? A Terra, muitos astrônomos usam a comparação chamada Goldilocks, que é aquela história, aquele conto infantil, né? Da caixinha dourados que chega na casa dos ursos, né? E ela quer que tudo esteja bem certinho. Né? Alguns astrônomos usam a comparação que a Terra tem as condições Goldilocks para a vida. Né? Nós temos a água na temperatura certa, no contexto certo para a formação da vida que nós conhecemos. Né? Nós temos as calotas polares que equilibram a temperatura. Nós temos o Sol como fonte de energia, que tem sua energia refletida, em grande parte, né? E deixa de ser refletida quando o CO2 aumenta. Vamos sair da Terra, né? Vamos lá, Elon Musk, vamos para Marte. Marte não tem tanta distância do Sol, por exemplo, ao contrário de Vênus. Vênus tem uma temperatura média de 460 graus Celsius. Então, a gente imagina como que deve ser para colonizar Vênus. Né? Marte não tem atmosfera e a temperatura das noites oscila entre menos 60 a menos 140. E já tem gente inscrita, né, para as viagens. E, você é da primeira geração dos novos colonos de Marte. Né? É um delírio. Né? Pode até ser que consigam visitar, mas a questão de habitar um ambiente como esse, comparado ao que nós temos hoje, é um delírio. Né? Mesmo a Lua, né, que não está tão longe assim, não tem atmosfera, e com isso é extremamente quente durante o dia e fria à noite. A pergunta fundamental, então, é como nós vamos viver. No jornal The Guardian, aqui essa referência que depois eu posso mandar, eles têm 50 dicas para a gente viver de uma forma mais verde. Basicamente, aquelas que nós conhecemos, né? Consumir menos, reciclar mais, utilizar, no máximo possível, formas limpas de energia. É claro que tudo isso deve ser particularizado para cada país, para cada sociedade. E a grande pergunta é essa que nós temos que nos perguntar, né? Como eu vou viver? Como eu vou agir localmente, pensando globalmente? Né? Esse é um dos lemas do movimento ambiental. Agir localmente, pensando globalmente. E lembrando que nós temos um compromisso com a sociedade, os humanos que virão no futuro, que não nasceram ainda. Né? Esse filósofo muito jovem, William MacAskill, que já é professor na Universidade de Oxford,
lançou ano passado esse livro, O que nós devemos ao futuro, em que ele argumenta, né, sobre o nosso grande compromisso ético em relação às gerações futuras. E aí entra, né, um compromisso que nós, pediatras e pessoas que trabalham na área da saúde da criança e do adolescente, sabemos sobre a sua grande importância. Gente, eu agradeço por esse momento, né, para nós compartilharmos essas questões ligadas à biologia, à antropologia, à filosofia e à saúde. Lembrando, vamos desinvestir nesse mundo, né, e vamos investir nesse outro planeta que está aqui junto conosco e que até o momento é o único. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Marcos, a sua excelente palestra, né? Eu aprendi muito, uma das coisas que eu aprendi foi a platirrocha, uma coisa que quando você falou faz muito sentido, né? Porque tanto plástico por aí, o que vai acontecer com ele, sendo que ele não degrada facilmente na natureza, né? E com certeza eu vou ler esse livro aí que você recomendou, A Terra Inabitável. Só queria acrescentar, você falou do Mar de Aral, há alguns anos atrás, eu fui visitar o Mar Morto, e ele fica na fronteira entre a Jordânia e o Israel. E, assim, ele é famoso porque ele tem uma lama, né, que é usada de forma medicinal, mas da borda do mar, onde ele era, até onde ela é hoje, ele tem, acho que 1/3 do... Se anda da borda, porque eu acho que esse fenômeno de explorar não é privilégio de ninguém, né? Nem de antigamente, nem de agora, o pessoal continua explorando. Mas muito obrigado, viu? Foi excelente a